Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode integrar a API da OpenAI para fazer correção automática de erros ortográficos em um chat que já existe. Ou seja, nós vamos pegar uma aplicação que já funciona hoje e vamos amplificar o uso dela com inteligência artificial. Então, nesse vídeo, a gente vai utilizar o exemplo do Netflix. Recentemente, o Netflix lançou o Bebê Rena, que é uma série lá que tem o Doni e a Marta, e eu utilizei esse exemplo para ter a ideia de fazer esse vídeo. Então, basicamente, a gente imitando um pouquinho da série lá do Netflix, e a Marta, na série, ela é uma pessoa que ela digita bastante errado. Aí me surgiu a seguinte ideia: pô, e se a gente fizesse alguma coisa que corrigisse automaticamente os erros de ortografia numa mensageria, pode ser no e-mail, pode ser no chat. Então é isso que você vai ver nessa aula aqui. A gente vai integrar o OpenAI usando o exemplo da Marta e do Doni, da conversa dos dois, onde acabava acontecendo bastante erros ortográficos. Então aqui basicamente eu tenho os e-mails enviados da Marta para o Doni, que são esses daqui, e quando eu vim aqui clicar em Compose, eu vou conseguir enviar novos e-mails para ele. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar uma mensagem: oi, esta mensagem está sendo escrita de forma errada de propósito. Quando eu clicar em enviar aqui, ele vai mandar uma requisição para um servidor local que a gente está instalado aqui no nosso computador, ó. E a mensagem veio parar aqui embaixo, ó. Oi, esta mensagem está sendo escrita de forma errada de propósito. Tá vendo? Não acontece nada demais nesse caso aqui. Só para mostrar rapidinho para vocês, o nosso front-end é algo muito simples. É uma classe de React chamada Email Composer, que basicamente aqui eu vou ter um editor de texto que quando eu digito ele me pega essa mensagem e ao eu submeter, ou seja, ao clicar no botão de send, ele vai disparar a função de send mail pra gente, que essa função é um Redux, onde ele vai cair aqui na nossa função de send mail do Redux, que acontece uma série de eventos, sendo a principal delas, nesse caso, o ato de pegar a mensagem que a pessoa digitou e enviar diretamente para a API, que a gente pode visualizar aqui, nesse caso aqui, ó. Então, eu vou bater na API/email em localhost, ou seja, eu estou rodando esse Express no meu computador aqui agora, apenas para ilustrar para vocês, para a gente ficar fácil de entender. Então, eu vou bater com a mensagem que a pessoa digitou, vou jogar para essa API, e a API vai me retornar uma resposta que é do tipo e-mail, ou seja, eu já fiz o front-end e a API já pré-configurados para eles retornarem o mesmo objeto que um e o outro estão esperando para que funcione normalmente a integração. E falando da API local, ela é simplesmente um código em Express, onde a gente vai ter somente esse endpoint, que ele é um post, ele vai receber via parâmetro de body a mensagem que foi enviada pelo front, ou seja, você digitou, vai receber aqui no body a mensagem. E o que eu faço hoje? Eu simplesmente venho aqui e vou dar um replace em todas as tags de HTML, porque como a gente usa um editor HTML, ele acaba colocando tags de parágrafo, tags de div, tags de span e tudo mais. Então eu simplesmente removo e retorno o texto simples para ele. E nesse primeiro momento, antes da gente fazer qualquer tipo de integração, o que isso daqui simplesmente faz? Ele retorna a mensagem que o usuário digitou, ou seja, a sua mensagem chega no body, eu somente dou uma limpadinha nele, eu tiro qualquer tag de HTML que você tiver, pego isso e retorno a mensagem diretamente para cá, ou seja, não acontece nada. E é aqui que a gente vai entrar com a integração da OpenAI, para que seja feito o nosso corretor ortográfico de forma mega otimizada. Então, antes da gente fazer qualquer coisa, nós vamos precisar ter uma conta na OpenAI. E para você acessar isso, ó, e preste atenção, não é no ChatGPT, tá? É na OpenAI que a gente vai ter que criar a conta. Então você pode acessar o link plataform.openai.com. Eu vou deixar os links na descrição desse vídeo, então dá uma olhada aqui embaixo que eles vão estar todos lá que você vai precisar. Você vai cair nesse site aqui, ó. Clicando nesse site, a gente pode vir, se você já tiver uma conta, obviamente faz login, se você não tiver, faz o sign up. Importante dizer que você vai precisar de um número de telefone válido, ou seja, você vai ter que usar o SMS ali para confirmar sua conta. Agora no menuzinho lateral, se ele não estiver aparecendo para você ou vai estar no topo ou na esquerda, você vai vir em API Keys e você vai gerar uma nova API Key aqui para esse projeto. Então eu já tenho uma, mas vamos gerar uma nova aqui para vocês verem o processo. A gente vai colocar um nome que eu vou colocar aqui, um refúgio code, pode pôr o que vocês quiserem, deixa as permissões como all por enquanto, como a gente está trabalhando em formato de teste, não tem problema, e vamos criar uma chave secreta. Essa chave aqui, normalmente ela vai aparecer uma vez só, e a gente não vai conseguir visualizar ela novamente. Então tenha
tenho certeza que vocês vão copiar ela antes de fazer qualquer coisa. E agora a gente vai fazer a instalação da OpenAI na nossa API de Node.js. Então, para fazer a instalação é muito simples, a gente vai copiar o comandinho que está definido aqui no próprio GitHub, lembrando que os links estão na descrição desse vídeo. E aqui no terminal a gente coloca com Ctrl V e vamos fazer a instalação da biblioteca da OpenAI no nosso projeto. Rapidinho ela vai instalar, ó, já está aqui, versão 4.40.2, foi instalada com sucesso. Podemos até fechar o nosso terminal aqui agora. Aqui na nossa API, a gente primeiro tem que fazer a importação dessa biblioteca usando essa sintaxe aqui, tá? Não vai confundir com essa primeira. Essa daqui é só se você estiver usando Dino, provavelmente não vai ser o seu caso. Então é essa daqui que você tem que importar, ó. Então vou colocar ele aqui lá no topo dos meus arquivos e tá importado. A gente já pode começar a utilizar. A primeira etapa que a gente precisa para utilizar a API da OpenAI em qualquer aplicação que a gente quiser é instanciar a OpenAI no nosso projeto. E a gente vai fazer isso dessa maneira aqui, ó. Nós vamos copiar esse texto que está aqui no exemplo que eles nos forneceram e vamos colocar aqui no início do nosso código, ó. Nesse momento aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou atribuindo a variável OpenAI uma instância da classe OpenAI que vai ter todos os parâmetros que a gente precisa. E repare aqui que parâmetros de obrigatório mesmo, para a gente começar, eu só tenho um, que é a OpenAI Key, que a gente acabou de criar ela no passo anterior. Então, como eu salvei a minha aqui, eu vou copiar ela e colocar ela aqui e pronto, já está configurado. Gente, é basicamente isso. Para você utilizar, criar a instância da OpenAI, você só precisa passar a API Key aqui, problema resolvido. Acabei de perceber que eu coloquei da sintaxe errado, tá? É a API Key desse jeito assim, ó. Agora sim, agora tá certinho. A próxima etapa, como mostra a documentação mesmo, é a gente fazer a chamada de chat utilizando essa sintaxe aqui. Então, essa sintaxe aqui, ela vai retornar para a gente uma promise, que ou seja, é uma chamada de requisição que ele vai ser feita. E se a gente der uma olhada especialmente nesse trechinho aqui, fica bem claro de entender o que está acontecendo. Primeiro a gente vai chamar a OpenAI que a gente instanciou anteriormente, chamar o recurso de chat dela, ou seja, nós vamos entrar nas funções específicas de chat da OpenAI, e dentro das funções de chat a gente vai chamar um carinha que chama completions. E aí a gente pode chamar a função que está dentro de completions create. Então, basicamente isso daqui é só o caminho que a gente está fazendo de uma forma organizada ali, que a gente vai chamar os completions dentro de chat, dentro da OpenAI, e a gente vai criar um. Essa estrutura ele tem dois parâmetros obrigatórios, sendo o model e a messages. O models é como se fosse o motor da OpenAI que a gente vai utilizar. Eles têm inúmeros. Abrindo a documentação aqui rapidinho para mostrar para vocês, ó, tem vários models que a gente pode utilizar aqui. Os principais, principalmente quando a gente trabalha com texto, é o GPT-4 e o GPT-3, e se você clicando dentro deles, você consegue ver as subcategorias. Então já tem o GPT-4 Turbo e o mais famosinho de todos, que é o GPT 3.5 Turbo, que é esse carinha aqui que a gente vai usar. Só para explicar para vocês o que muda do GPT-3 para o GPT-4, basicamente. O GPT-4 ele é um pouquinho mais caro, não tão mais caro assim, principalmente quando a gente usa as funções de turbo, mas é um pouquinho mais caro. O GPT-4 ele consegue uma maior capacidade de tokens, ou seja, a gente pode colocar até 128 mil tokens como requisição. Isso seria o equivalente a colocar um texto, muita quantidade de texto. O Chat 3.5 ele cabe um pouquinho menos. O GPT-4 ele também é atualizado até 2023, ou seja, ele tem uma base de atualização muito boa, e o 3.5 ele é um pouquinho mais antigo e ele é atualizado até 2021. Então, se você necessita utilizar alguma coisa muito específica que tenha requisito como estar o mais atualizado possível, o 3.5 talvez não sirva para você. No nosso caso, que a gente vai fazer um corretor ortográfico, tanto faz se a gente usar o 3.5 e o 4.0, tá? A diferença nesse caso aqui vai ser praticamente indiferente. Se você quiser uma dica do que você, quando você usa o 4 e quando você usa o 3, pensa assim, se você vai fazer tarefas do cotidiano que envolvem padrões de texto, correções de texto, ou seja, tarefas mais simples, você pode utilizar o 3.5 Turbo, que ele vai ser mais barato e vai funcionar perfeitamente para o que você precisa. Agora, se você precisa de coisas que ou necessitam uma alta capacidade de interpretar uma quantidade muito grande de texto, ou uma capacidade criativa muito grande, como por exemplo, fazer que a AI ela imagine algumas coisas para você, como pensar em nomes de empresa, pensar em títulos para vídeos do YouTube e tudo mais, aí você deveria optar pelo 4. Então essa é a balança que você pode fazer. 3.5 é melhor para coisas rotineiras e comuns, e o 4 é melhor para coisas criativas.
para esse vídeo aqui, vamos seguir no 4, para a gente brincar com ele, não vai ter problema, mas poderia ser no 3 também. Então, vou copiar exatamente o mesmo modelinho que está escrito aqui, colocar aqui e já era, só isso. Com o model definido, agora a gente tem que ir para o nosso segundo parâmetro obrigatório, que é as mensagens. E aqui vale uma explicação. Cada mensagem é um objeto dentro de um array. E o array, como vocês sabem, é uma lista que tem várias mensagens, né? Guardem essa informação que eu já chego lá. Primeiramente, a gente vai ter a opção de role, que aqui se a gente usar o autocomplete do VS Code apertando Ctrl espaço, a gente vai ver que tem 5 opções. Mas eu vou entrar, por enquanto, somente em 3, que são as principais que você necessita saber. Você tem que saber essas opções, que são o Assistant, o System e o User. Para ficar fácil de lembrar, é só pensar assim, ó, o User sou eu, o Assistant é o ChatGPT e o System são instruções. Vamos entrar em exemplos que eu garanto que você vai entender agora. Então, por exemplo, assim, ó, vamos supor que a gente vai digitar lá no corpo do nosso e-mail, certo? Então vamos colocar, oi, meu nome é Jones. E essa mensagem vai chegar aqui para mim e eu vou marcar ela como oi, meu nome é Jones. Ou seja, o que essa linha de código está fazendo? Essa linha de código está dizendo que uma pessoa, ou seja, uma pessoa de verdade, uma pessoa que está interagindo com a OpenAI, ela escreveu esse tipo de conteúdo aqui. Oi, meu nome é Jones. Se fosse no caso da role de Assistant, ele responderia exatamente algo muito parecido com isso daqui, ó. Oi, Jones, como posso te ajudar hoje? Então, reparem que isso daqui segue sempre em ordem, tá? Primeiro foi a pergunta do usuário, a pessoa de verdade, a pessoa humana que fez, e depois a resposta do Assistant. Isso daqui a gente pode utilizar para quando a gente quer criar um histórico de conversa. Porque, por exemplo, quando você manda uma mensagem para o ChatGPT, ele vai lembrar do histórico que você teve com ele. Se você falar que seu nome é Jones, ele vai saber disso e utilizar isso depois. Então imagine uma conversação, onde a gente precisa ter o histórico daquela conversa para que a gente continue uma conversa interativa, a gente faria desse jeito. Uma pergunta do usuário, uma resposta da IA. Uma pergunta do usuário, uma resposta da IA, seguindo esse fluxo aqui, ó. Então, ó, só para mostrar para vocês, ó, o usuário ele falou que o meu nome é Jones, ou seja, eu escrevi meu nome é Jones. A IA respondeu, oi Jones, como posso te ajudar hoje? Ele falou, eu gostaria de saber mais sobre a role de OpenAI, e que ele vai explicar. Mas e se ele falasse assim, qual o meu nome? A IA responderia exatamente que o seu nome é Jones. Por quê? Porque ela tem esse histórico já está salvo. Então o Messages, imagine que você esteja fazendo um chat que tenha necessidade de guardar histórico, tenha necessidade de guardar contexto para que fique uma conversação contínua. Então é assim que é um dos jeitos que você pode fazer. Você pode pegar todas essas mensagens, salvar no seu banco de dados e quando uma nova mensagem for adicionada, você pega do histórico, coloca lá no finalzinho aqui, envia, pega a resposta e salva. E vai sempre retroalimentando o banco de dados desse jeito. E você já tem uma integração de chat praticamente completa ali com o OpenAI, que vai ter contexto de histórico. Eu estou sendo bem simplista nesses exemplos, tá? Essa abordagem aqui, ela tem diversos problemas que eu não vou entrar nesse vídeo agora. Então, se você tem bastante interesse em como construir chats de forma otimizada, utilizando a biblioteca da OpenAI, se inscreva no nosso canal, porque a gente vai ter uma série completa sobre isso. E agora aqui faltou um outro parâmetro muito importante, que é o parâmetro de System. Mas antes da gente entrar nele, vamos só testar isso aqui agora para ver o que acontece. Ó, vou deixar somente até essa resposta aqui, ó. Então eu vou falar, oi, meu nome é Jones, oi Jones, como eu posso te ajudar hoje? A IA respondeu e vou mandar qual é o meu nome. Então, o que eu quero fazer aqui, ó? Eu quero só colocar um console.log aqui para que a gente consiga visualizar o que a OpenAI está respondendo aqui para gente. Cliquei em enviar e ele respondeu aqui para gente, ó. Ele retornou para gente que a gente usou um objeto do tipo chat completion, a mensagem que foi do role assistant, ou seja, o que isso significa? Foi a OpenAI, né, o bot que nos respondeu, e ele falou com o seguinte conteúdo, ó. Seu nome é Jones, como posso ajudar você hoje, Jones? Ou seja, o nosso histórico de deu sucesso. Por que eu digo que deu sucesso? Esse caso aqui, ele entendeu todos esses contextos. Imagine que cada linha dessa é uma linha da conversa. Então, tudo que for de user, ele se refere às mensagens enviadas por você. Tudo que for assistant são mensagens enviadas pela OpenAI. E o que é o system? Quando a gente fala de system, e é importante a gente sempre colocar ele no começo do nosso código, o system, ele é as instruções que o nosso
chatbot vai responder. Ou seja, assim, é o prompt que a gente vai passar para o nosso chatbot, é o jeito que ele deve se comportar. Então, por exemplo, assim, tudo que a gente passar de system, ele vai usar isso como guia que ele tem que seguir para fazer qualquer coisa que a gente pedir para ele. Exemplo, se eu responder assim, ó, você sempre irá responder em francês, por exemplo. Ou seja, eu estou passando uma instrução para ele que para qualquer coisa que ele receber, ele tem que responder em francês. Então vamos ver se ele vai responder em francês mesmo. Vou tirar esses outros prompts aqui e vou deixar só o system, que é as instruções, com a minha pergunta falando que oi, meu nome é Jones. Salvei esse carinha aqui, vou vir aqui e enviar um novo e-mail com alguma coisa. Vamos abrir o terminal aqui para a gente visualizar a resposta. Ao clicar em enviar, ele vai retornar bonjour, Jones. Eu não sei falar francês, então nem vou me arriscar nesse caso aqui, ó. Mas ele recebeu as instruções de como que ele deve agir. Então pensem assim, tudo que for relacionado ao system são instruções de como que ele deve agir. User é mensagem que você escreve e o assistant é mensagens que a OpenAI retorna. Se você se lembrar desses 3 detalhes, você vai conseguir fazer muita coisa. Enfim, agora que a nossa integração com a OpenAI já está funcionando, a gente já entendeu para que serve cada uma das mensagens ali, agora a gente vai realmente fazer o nosso chat que faz correção ortográfica de forma automática. E agora aqui, sinceramente, eu acho que está muito simples. Eu até vou fazer um desafio para você. Dá um pause nesse vídeo, vai lá no chat e escreva o que você acha que deveria ser feito para que essa correção automática funcionasse antes de continuar visualizando o vídeo. Quero ver se vocês vão acertar. Então, basicamente aqui agora o que a gente vai fazer? Utilizando o system, eu vou dar uma instrução falando que ele vai ser um chat do tipo corretor ortográfico. Então eu vou falar assim, ó, você irá corrigir erros ortográficos. Você deve sempre manter a essência do texto digitado, somente corrigindo erros ortográficos. Fui meio repetitivo aqui agora, mas às vezes é bom fazer esse reforço com ele. Então basicamente o que eu passei? Eu passei uma instrução falando que ele irá corrigir erros ortográficos nos textos digitados. Agora, o que vem aqui? Vem um pulo do gato. Lembra que a gente estava recebendo as mensagens digitadas por e-mail através dessa variável aqui? Então eu vou trocar esse content que está mocado de oi, meu nome é Jones, para o conteúdo que a gente vai passar no nosso front-end. Então, olha só o que vai acontecer aqui agora. Vamos lá. Vou voltar aqui no meu e-mail, clicar em Compose, e aqui eu vou escrever uma mensagem errada. Olá, meu nome com 2 M's é João, sem acento, com minúsculo. Vamos enviar isso daqui e vamos ver o que vai acontecer. E olha a mensagem que foi retornada. Ó, no front-end, a gente ainda não alterou para mudar lá, então aqui retornou o texto errado. Só que ó, a OpenAI ela já está retornando o texto correto aqui para a gente. E agora a gente simplesmente pode alterar isso daqui. Então, se eu sei que a resposta vai cair aqui dentro dessa variável, eu posso vir e trocar a mensagem de retorno para chatcomplete.choices, na primeira opção message.content. Isso aqui vai ser o suficiente para alterar o nosso front. Ó. Vamos testar? Vou copiar essa mesma mensagem aqui agora, ó, e vou enviar uma nova falando olá, meu nome é João, clicar em enviar e olha só, a mensagem que eu recebi agora é olá, meu nome é João. Ou seja, a minha mensagem ela foi corrigida automaticamente ali pelo ChatGPT sem eu pedir, sem eu fazer absolutamente nada. Vamos fazer um novo teste aqui de novo. Vamos pegar uma mensagem aqui desses mocks do Bebê Rena. Ó, vamos colocar essa mensagem aqui. Ó. Preciso de um menino bonito para cuidar de eu. Isso aqui tem até um erro de coesão, né? Ele que parece um bebezinho rena. Ó. Vamos enviar ela aqui e ela responde e ele corrigiu para preciso de um menino bonito para cuidar de mim. Ele que parece um bebezinho rena. Olha que legal. Então, basicamente, toda mensagem que a gente enviar, ela vai ser corrigida pelo ChatGPT e pro front-end ficou transparente, tá? Mas o back-end que tá fazendo toda essa manipulação. Ó, vamos pegar esse caso aqui agora. Menino, a gente tem que ser tão bom juntos. E eu vou clicar e enviar uma nova mensagem. Vamos ver como que ele vai corrigir, ó. E retornou aqui pra gente, ó. Menino, a gente tem que ser tão bom juntos. Colocou acento, corrigiu abreviações que eu tinha colocado de forma errada e trouxe tudo pra gente formatado e retornado. E, bom, galera, vamos ser sinceros. A gente fez essa integração com basicamente 2 linhas. A primeira a gente instanciou o OpenAI e a segunda a gente especificou um prompt muito simples e a mensagem que a gente quer. E basicamente foi isso. Esse vídeo foi uma integração muito simples com o objetivo principal de mostrar para vocês que ter algo parecido com o ChatGPT é algo extremamente possível, apesar de parecer complicado. É importante ressaltar que a engenharia de prompts é um universo muito grande e ele pode levar a bastante confusão, principalmente quando a gente entra em etapas um pouquinho mais complexas. Então, se você ficou curioso sobre ChatGPT,
prompts, OpenAI ou qualquer coisa relacionada desse mundo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe um comentário aqui falando que você quer mais tópicos sobre esses assuntos, que será um prazer trazer toda essa informação relacionada ao mundo da inteligência artificial mastigada para você. E siga o Refúgio Code na sua rede social favorita. É só digitar @RefúgioCode em qualquer lugar que seja e você vai nos encontrar. Lembre-se de deixar o joinha, se inscrever no nosso canal, deixe um comentário, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo.